Verdade e respeito na Umbanda. Gente, a Umbanda é uma religião que é brasileira, né? É uma religião brasileira, todos nós sabemos disso. A Umbanda é uma religião brasileira, nasceu no Brasil, nasceu mais precisamente lá no Rio de Janeiro, com Zélio Fernandino de Moraes. Mas ela traz a influência de várias religiões. Ela traz aí um cunho religioso dos indígenas, né? Por causa dos caboclos, das caboclas. Ela traz essa força do xamanismo. Ela traz um cunho africano, ela traz uma força africana. Ela traz aí, bebeu da água da católica, pentecostais, neopentecostais. Tudo isso. A Umbanda tem um pouco de tudo que é religião, do cristianismo, de todas essas religiões que nós conhecemos. A Umbanda já experimentou, tomou dessas águas para se transformar na Umbanda, do Candomblé. Então, dizer que Umbanda não é africana, ou dizer que Umbanda não tem aí raízes africanas, eu não acredito que seja prudente, né? Porque dizer que é verdade ou que não é verdade, não existe uma verdade absoluta em nada na nossa vida. E na nossa religião também não existe. Nenhuma religião é a verdade. O que é verdade, que eu entenda como ato de religião, ato de ascensão espiritual, é acreditar nos princípios éticos e morais de Jesus, que para nós umbandistas, pelo menos é assim que eu vejo, é assim que eu entendo. Pode ter outros umbandistas que possam entender diferente de mim, mas para mim Jesus é um dos Oxalás encarnados, né? Que veio na Terra para nos trazer toda essa explicação, para nos trazer todo esse ensinamento, tudo isso que a gente vê e entende hoje como religiosidade. Então, a gente falar aqui, a minha Umbanda, né? A gente vê muito disso hoje ainda. Não, a minha Umbanda tá certa. O jeito que eu faço é Umbanda, a outra não é Umbanda. Então, eu faço a Umbanda sem matança animal. A Umbanda não tem matança animal, mas tem Umbanda que tem o sacrifício animal, né? Não é matança. O certo é falar sacrifício porque existe um contexto religioso por detrás disso, né? Então, a Umbanda que eu pratico não tem sacrifício animal. A Umbanda que meu irmão pratica no outro terreiro, próximo ao meu, ou na cidade vizinha, tem o sacrifício animal. Cada um tem a sua verdade, cada um tem o seu propósito, tem o seu fundamento sobre aquilo. E não é justo eu falar que a Umbanda do outro está errada, que a minha que é certa. Não é correto isso. Então, é isso que eu quero trazer hoje para vocês, que a gente entenda de que a verdade minha termina quando começa a verdade do outro, e aí entra o respeito. Eu tenho que respeitar o livre-arbítrio e a vontade da outra pessoa. Se aquilo que o meu irmão faz não me serve, tudo bem. Eu não vou praticar na minha casa, eu não vou praticar na onde eu estou. Eu não vou encontrar um terreiro sendo médio que faça um sacrifício animal para mim frequentar, se eu não aceito isso como um bandista. É simples assim. E se eu estou num terreiro e eu começo a ver práticas que são contrárias àquilo que eu entendo como benéfica para mim, né, que é dentro da minha verdade, eu não vou permanecer naquela casa, não vou ficar ali discutindo e tentar mudar a cabeça de quem está dirigindo a casa. Eu acho que não é justo, né? Cada um tem a sua maneira de fazer Umbanda, cada um tem a sua maneira de vivenciar e de sentir a Umbanda dentro de si. Então, a gente tem que fortalecer esses nossos princípios, esses nossos entendimentos, para que não fique essas coisas, essa falta de respeito. A entidade que me assiste, o Caboclo Tinerê, me traz 4 pilares que me sustenta, que me dá energia e que me dá entendimento, que é verdade, amor, respeito e comprometimento. E nessa ordem, por quê? Verdade. Se eu não tenho verdade,
ou se eu não acredito na minha verdade, eu não posso ter fé, porque não existe fé sem verdade. Eu preciso ter fé, mas acreditar na minha verdade, acreditar naquilo que eu faço, que eu pratico, que eu entendo como sendo a minha fé e, consequentemente, vai ser a minha verdade. E amor, porque eu não tenho como ter verdade, eu não tenho como ter amor sem ter verdade. Você já imaginou um amor falso? Um amor mentiroso? Não é amor, né? Então eu preciso ter verdade para poder amar. Eu preciso ter verdade naquilo que eu pratico para mim poder amar. Então, por isso os pilares são assim: verdade, amor e depois respeito. Eu tendo verdade, eu amando, aí eu vou conseguir respeitar o próximo. Eu respeitando a mim, amando a minha verdade, entendendo aquilo que eu faço, eu vou respeitar a verdade do outro. Porque eu quero respeito sobre aquilo que eu amo, eu quero respeito sobre aquilo que eu tenho verdade. Então eu vou respeitar também. E comprometimento é que eu vou me comprometer com os outros 3 pilares. Eu vou me comprometer com o respeito, eu vou me comprometer com o amor ao divino e vou me comprometer com a verdade, que é a fé ao Olorum e todos os orixás. Então, esses 4 pilares, esses quatro atributos a gente tem que ter dentro da gente para que a gente possa ser uma pessoa melhor e um umbandista melhor a cada dia. E respeito, gente, a gente tem que respeitar a Umbanda para que a gente não caia num preconceito, para que a gente não caia numa intolerância que a gente vê muito por aí, entendeu? Então, eu sou convidado aí numa casa, vamos supor que eu tenho meu terreiro, sou pai de santo de um terreiro, estou tocando um terreiro, né? Estou lá à frente de um terreiro e um irmão, um outro pai de santo me convida para mim ir lá visitar a casa dele. Aí eu chego lá só com a minha verdade, né? Sem ter amor naquilo que eu faço, sem ter respeito, e começo a apontar defeitos na casa e depois ainda vou lá e falo pro pai de santo lá que tá errado o jeito que ele tá fazendo a Umbanda. E isso não é legal, isso vai criar quesila, vai criar intriga, vai criar problema. Eu acho que tem que ir lá e respeitar. Se naquela casa tem coisas que eu não aceito, tudo bem, eu tô lá visitando, não é minha casa, não é onde eu tô. E como médium também eu posso ir visitar e ver coisas que eu não gosto. A gente não tem que sair falando, não tem que sair dizendo o que não precisa, porque não é legal, isso não traz, não soma para a Umbanda, não soma, e a gente tem que caminhar somando pela Umbanda. A gente tem que transformar pela Umbanda. Transformando a gente vai transformar o próximo. Então acho que são coisas importantes a gente rever, a gente pensar, né? E quando a gente vê alguém que tem esses preconceitos, quando a gente vê alguém que não tem um amor, que vem apontando o dedo, que vem falando para acertar, para mudar, eu acho que a gente tem que ser tolerante, ver que essa pessoa precisa se modificar, né? A gente não tem que bater de frente e criar ali uma intriga, criar ali uma briga desnecessária, porque não tem uma necessidade para isso, entendeu? Se a gente fizer isso, a gente está indo na mesma direção, caminhando para o mesmo desequilíbrio, e aí vai continuar levando as decepções que a gente encontra hoje. Pai de santo e mãe de santo de terreiros distintos, um mandando ziquezira, paranauê, macumba pro terreiro do outro, para poder, sabe, não ter ali uma afinidade, não ter uma junção, não ter uma energia. E é isso que a gente precisa somar, a gente precisa se unir na Umbanda, a gente precisa estar junto de verdade na Umbanda, para a gente tocar adiante essa nossa religião, para a gente fazer com que a nossa religião cresça, e não é crescer em número, mas crescer em qualidade, crescer em força, crescer em energia, crescer em espiritualidade, crescer em união, para que a gente cada vez leve mais o nome da Umbanda para frente, tá bom? Para falar um pouco mais de respeito aqui, a nossa Umbanda, como eu falei no começo, ela é plural, né? Ela tem várias tradições de Umbanda. Nós respeitamos a força da natureza. O culto da Umbanda está diretamente ligado
está diretamente ligado, abrir a porta aqui para a luz sair, dar uma passeadinha, está diretamente ligado com essa força da natureza, das matas, das pedreiras, das cachoeiras, dos rios, dos cemitérios, dos mares, enfim, de tudo que é da natureza. A gente está ligado com essa força. E a gente ser um bandista sem respeito, sem verdade, sem amor, por o que a gente acredita, ser intolerante, é completamente desconexo, ou contrário a tudo aquilo que a Umbanda prega. Então eu quis trazer esse assunto aqui para ficar uma reflexão mesmo na nossa cabeça, para que a gente possa entender. E quando a gente fala em pluralidade na Umbanda, a gente está falando de várias Umbandas, de várias tradições. E a gente tem que entender que o nome de cada uma dessas tradições, ou o nome de cada uma dessas Umbandas, é só para diferenciar uma da outra. A gente não tem que olhar numa visão ou criar aí um certo preconceito, né? Quando a gente fala de Umbanda esotérica, não está querendo dizer que ela é melhor ou pior do que outra Umbanda. Quando a gente fala de Umbanda sagrada, não está querendo dizer que as outras não são sagradas. Quando a gente fala de Umbanda branca, não está querendo dizer que aquela Umbanda é branca e as outras são amarela, verde, vermelho, e no final do extremo tem a Umbanda preta, porque aí a gente vai entender que a Umbanda branca faz o bem, e aí então eu tenho uma Umbanda que faz o mal. Não tem, gera um preconceito no mental das pessoas e gera um preconceito em nós, umbandistas também, que a gente acaba levando isso para frente sem perceber, de uma maneira inconsciente, de uma maneira às vezes sem maldade, mas a gente acaba levando isso adiante. Então a gente tem que entender o porquê que essas vertentes de Umbanda têm nomes separados. Isso é porque cada um faz a Umbanda diferente, mas não que ela seja branca. Todas as Umbandas são brancas, porque todas as Umbandas fazem o bem, independente. Mas a Umbanda do Joãozinho, lá do Pai Joãozinho, faz sacrifício animal. A Umbanda do Pai Joãozinho vai toda semana no cemitério fazer, mas é o jeito dele trabalhar, vai fazer lá uma oferenda, alguma coisa, mas é o jeito dele trabalhar, não é por causa disso que ele está fazendo mal. E se faz o mal, se você acha que faz o mal, quem faz o mal não é Umbanda. É simples assim. Porque a Umbanda não faz o mal. Rubens Saraceni é que trouxe, a partir de 1996, se eu não estou enganado na data, trouxe a vertente da Umbanda Sagrada. Ele não tinha pretensão nenhuma de que a Umbanda que ele estava fazendo, que a Umbanda, a verdade dele, né? Provavelmente dentro desses pilares aí de verdade, amor, respeito e comprometimento, a Umbanda que Rubens Saraceni estava trazendo pela espiritualidade, intuída pelas suas entidades e pelos mestres que trabalhavam com ele, ele estava trazendo ali uma Umbanda com uma outra visão, com outro foco, com outro olhar. Mas ele nunca teve, se vocês estudarem Rubens Saraceni, ele nunca teve a pretensão de que aquela Umbanda chamasse sagrada. Mas acabou sendo Umbanda sagrada. Agora não é porque a Umbanda é sagrada, tem esse nome, que só ela é sagrada. Todas as Umbandas são sagradas. Todas as outras vertentes têm o sagrado divino dentro dela. Entendeu o que eu quero dizer? Como respeito e verdade, cada um tem a sua verdade. Só que nós temos que respeitar todas as verdades. A minha verdade não é maior do que a do outro. O meu comprometimento tem que ser um comprometimento que exalte esses valores e que eu consiga ter respeito, amar o próximo e ter a verdade da minha separada da do próximo, para que a gente possa caminhar juntos, se respeitar, que eu possa ir no terreiro e cumprimentar, bater a cabeça para o Pai de Santo que está lá, sendo o Pai de Santo ou médium de Umbanda, mas respeitando a Umbanda que ele pratica, respeitando a forma que ele tem como verdade do sagrado que ele cultua. A Mônica vai falar um pouquinho sobre não é uma história, é uma intuição, algo que veio aqui para a Mônica ontem, ajudando eu preparar a live. Ela teve aí um insight, teve uma intuição, provavelmente de uma entidade que assiste ela, que está junto com ela,
e ela vai trazer aqui umas palavras para a gente finalizar a nossa live de hoje. E acho que de tudo isso que o Christian quis dizer é que a gente tem que começar a entender que cada um tem a sua evolução pessoal também, né? E a sua compreensão. Eu acho que as religiões, elas estão muito significadas, né, pelo homem. Então, cada um tem a sua compreensão. Da mesma forma que existem várias igrejas evangélicas e uma não fala mal da outra, cada uma tem a sua, o seu segmento, tem a sua forma de trabalhar e são evangélicas. Também existem várias umbandas, né? Como também tem catolicismo, que é diferenciado. Tem a Igreja Católica Românica, tem a Igreja Católica Brasileira, greco-romana, existem outras. E a umbanda também é assim, ela também tem as suas vertentes, ela também, o homem acaba, às vezes, por compreensão própria, modificando, né? De alguma forma, a forma de encarar e de trabalhar dentro da Umbanda, ou por evolução mesmo, por não conseguir ainda se desvencilhar. Ele falou bastante da matança animal. Eu acho que quanto mais a gente evolui, mais a gente compreende, que não é necessário, né, a gente reverenciar os orixás através de um sacrifício animal. Mas ainda existem religiões que acreditam que isso é uma forma de você estar reverendando, né? De você estar ofertando, de você estar homenageando de alguma forma o orixá. Só para pontuar, você continua, mas o que eu quero dizer é isso, existe. Mas para mim, eu não cultuo, a Mônica não cultua, para a gente não é algo que nos satisfaça. Mas existe um sentido para isso, para quem faça. Então, para eles enxergam como verdade deles e não é errado. É isso só que eu quero dizer e deixar claro. A gente não está aqui na live apontando e criticando que esse ato, que essa maneira de fazer umbanda ou outro tipo de religião, candomblé, que acho que mais tem a sim, mas tem umbanda que faça, né? Que tem a mistura, é exatamente a umbanda que acaba se misturando. Da mesma forma que a Umbanda também se mistura com o kardecismo, é chamada Umbanda Branca. Enfim, como eu disse, é o ser humano, o homem, que de alguma forma faz a sua compreensão sobre a espiritualidade de uma determinada maneira. Como o próprio Christian disse, o Saraceni também teve a sua compreensão em relação à Umbanda e começou a mostrar a ela muita coisa intuído, outras coisas por compreensão própria, por aprendizado próprio, e surgiu a Umbanda Sagrada. Então, nós estamos aqui passíveis mesmo de evolução, de conhecimento, de ampliar conhecimento. Nós buscamos, vocês estando aqui, estão buscando cada vez mais conhecimento. E é impossível a gente ter conhecimento e não se modificar, né? É impossível culturalmente. Vídeo interrompido. Voltou. Culturalmente, é impossível um ser humano adquirir mais conhecimento e continuar no mesmo estágio. Então, alguma coisa vai mobilizar dentro de nós e vai fazer com que a gente tenha respostas diferentes para as coisas que aconteciam anteriormente. Isso é aprendizagem, isso é evolução. Então, que a gente consiga entrar numa casa de umbanda, tem umas coisas ali que eu não entendo, que eu não conheço, que eu estranho. Tem que saber por que essas coisas acontecem. Se você sabendo por que essas coisas acontecem, ainda assim não te tocou no coração, aquilo, você não se sente confortável, não entende aquilo como sendo positivo, então sai dali, né? Deixa eles trabalharem, deixa eles terem a evolução deles, até eles adquirirem conhecimento ou não, a gente não sabe, né? O que é o caminho e a missão de cada um. De repente aquilo é necessário para aquelas pessoas que estão frequentando ali, que tem a mesma sintonia daquele lugar. Então a gente tem que entender isso. A religião é religar-se a Deus. Então a gente tem que procurar onde está a nossa sintonia, o nosso coração, para a gente conseguir caminhar junto e evoluir. Então, se tem coisas que eu acho que não estão certas, que não me diz no coração, não vai lá. Procura um outro lugar onde teu coração se sinta preenchido, onde você se sinta
encontro mesmo, né, com a divindade, com o sagrado, e que você sinta preenchido. Eu acho que esse é o termo mais completo, né? Há um tempo atrás, uns 4 anos, mais ou menos, 5 anos, mais ou menos aí uns 5 anos ou mais, me veio intuído um ponto da entidade dela, que vem na linha de baiano, só que é uma cangaceira, não é uma baiana, que chama Quitéria. E aí me veio o ponto, eu fui lá, conversei com a Quitéria, pedi licença, recitei o ponto para ela, não cantei na época, só falei as palavras do ponto e pedi permissão se eu podia colocar como ponto para ela e pudesse deixar como ponto de raiz dela, né? E ela falou que sim, e ela ia explicar, mas não explicou, né, Mônica? Ou explicou meio que superficial. Eu acho que o meu mental... Então agora eu deixo com a Mônica. A minha consciência naquele momento, porque quando ele apresentou esse ponto dentro do terreiro, era um momento que já estava acabando o trabalho, e tinha pouquíssimas pessoas inclusive incorporadas dentro do terreiro, e eu era uma delas. E a gente tem o nosso lado consciente, né? Então eu acredito que eu segurei a Quitéria e não deixei de alguma forma ela explicar o que era aquele ponto, o que era a história dela. E isso me veio de novo na cabeça enquanto eu estava até tomando banho. Depois eu sentei e começou a vir a história, e aí no final eu li para o Christian e falei assim, e aí, né, por que isso veio para mim? Aí ele falou assim, porque eu acho que tem a ver com o que eu vou falar amanhã, que é a verdade e o respeito. Então eu vou ler para vocês o que ela me intuiu. Beleza, obrigado. Então vamos lá. O ponto da Quitéria traz à tona o respeito que esta linha da Umbanda trabalha para o bem, mesmo sabendo quanto as pessoas olham para os cangaceiros como foras da lei e assassinos frios e sanguinários. Até hoje existe esse preconceito. Vocês já se perguntaram por que o cangaço vem na linha de baiano e não na sua própria linha? Qual a imagem que vem à mente quando você pensa em baiano e baiana? Um povo alegre, feliz, festeiro, tranquilo. Agora, e quando você pensa num cangaceiro, quais são as imagens que vêm? As chacinas, as mortes, né? Pois bem, a verdade é que o cangaço não foi construído, não foi formado apenas por pessoas más. Na verdade, ele existiu como uma resistência política da época. Ou, por que não dizer, um grupo anarquista que tentou ir contra todo o poder da época. Seria o partido da oposição, vamos dizer assim. Aí vocês vão dizer, nossa, mas eles faziam muita maldade. Sim, fizeram porque tinham pura ignorância. Mas a verdade é que nem todos do grupo eram maus. Os idealizadores do cangaço, na verdade, eram os Robin Hood da época, do sertão. A intenção era roubar dos ricos para dar aos pobres. E por isso conseguiram, mesmo naquela época, conquistar defensores, porque tinham pessoas do sertão que defendiam eles. E até mesmo seguidores, porque muitas vezes eles passavam pelas cidades e muitas pessoas iam junto com eles, se juntavam aos bandos dele. Porém, nem todo mundo que se unia tinha dentro do coração aquela mesma intenção que eles tinham. E se uniram ao grupo, e muitos deles se uniram ao grupo e se sentiram com um poder muito grande, muito maior. E utilizaram essa força de forma errada, semeando medo, terror e com vários tipos de abuso. Isso faz lembrar algo. A gente acabou de falar. Pense nos políticos, né, dos dias de hoje. Quantos começam com boas intenções dentro da política, mas se corrompem no processo, no caminhar com o grupo e acabam se perdendo em suas vaidades e fraquezas pessoais e deixam de lado o que seria pro coletivo e o que os levaram a idealizar dentro da política e se voltam apenas para o seu próprio interesse. E assim estamos todos nós afundados em meias verdades, que nos confundem a ponto de muitas vezes não conseguirmos acreditar que a verdade exista. Pois bem,
porque estou intuindo todos esses pensamentos e questionamentos. A verdade de Oxalá é que sempre existiu e sempre existirá o bem e o mal, e que esta dualidade está dentro de nós mesmos. Cabe a cada um de nós encontrarmos o equilíbrio dessas verdades e utilizarmos em nossa encarnação. A verdade deve permear nossa vida da mesma forma que Oxalá permitiu a muitos dos cangaceiros de bom coração voltar agora para a terra para redimir seus erros e acertar em forma de humildade e caridade, trabalhando para o bem dentro da Umbanda. Vamos todos aprender com a espiritualidade. Vamos compreender que Oxalá sempre dará uma nova oportunidade àqueles que têm bom coração de verdade e que tenha errado pela ignorância e não pelo egoísmo e maldade. Pois quem errou dessa forma responderá por seus erros, da mesma forma que os cangaceiros que erraram por suas maldades internas e muitos outros de todas as histórias da humanidade, de todos os tempos, ainda respondem na espiritualidade. Alguns buscando o aprendizado, outros, infelizmente, trabalhando para a baixa espiritualidade, que é com quem esses espíritos se afinam. E nesse caso, quando se afinam com essa baixa espiritualidade, não há evolução, pelo contrário. Então, cuidado com a verdade e a busca pela verdade, pois o bem a mostra de uma forma limpa e positiva. Porém, o mal também é capaz de te enveredar em suas verdades, para tentar conquistar e ganhar a sua mente. Limpe seu coração de toda dor, medo e insegurança, para que sua verdade seja sempre carregada do amor e verdade de Oxalá. Viu? Fala ou não fala? Sobre amor, sobre verdade, sobre comprometimento, sobre respeito. É isso. Eu vou cantar o Conto da Quitéria agora, só para não interromper, para a gente estar no mesmo sintonia. E aí depois a gente volta aqui, eu termino, eu vou fazer a oração e aí a gente finaliza a live, tá bom? Salve o povo do cangaço, louvado seja! Salve a cangaceira Quitéria, Oxalá meu pai, a sua luz, a sua força, a sua proteção. Epa, rei Ansan, que abençoe e protege o povo do cangaço, o povo da Bahia. Dê sempre muita energia, muita força para todos esses espíritos de luz virem trabalhar, trazer a sua magia e com o bem, com o respeito, com o amor divino dos orixás possam transformar as nossas vidas e nos ajudar a transformar as nossas vidas aqui na Terra. Que assim seja. Ô cabra da moleste, preste muita atenção. Meu nome é Quitéria, eu não sou baiana não. Ô cabra da moleste, preste muita atenção. Meu nome é Quitéria, eu não sou baiana não. Ô cabra da moleste, preste muita atenção. Meu nome é Quitéria, eu não sou baiana não. Para aqueles que acreditam, para aqueles que têm Oxalá no coração, eu risco o meu ponto e agradeço a devoção. E para aqueles que não têm Oxalá no coração, eu rogo aí Ansan que dê força e proteção. Ô cabra da moleste, preste muita atenção. Meu nome é Quitéria, eu não sou baiana não. Ô cabra da moleste, preste muita atenção. Meu nome é Quitéria, eu não sou baiana não. Ô cabra da moleste, preste muita atenção. Meu nome é Quitéria, eu não sou baiana não. Para os inimigos que acham que eu não tenho proteção, eu rogo a algum que eu não tire a peixeira do gibão. Sou filha da caatinga e do cangaço, trago o amor do sertão abençoado. Ô cabra da moleste, preste muita atenção. Meu nome é Quitéria, eu não sou baiana não. Ô cabra da moleste, preste muita atenção. Meu nome é Quitéria, eu não sou baiana não. Ô cabra da moleste, preste muita atenção. Meu nome é Quitéria, eu não sou baiana não. Eu ando nos caminhos do amor, dou nó em pingo d'água se preciso for. Por isso que eu digo para vocês, respeito, confiança, lealdade se conquista e não traz amarrado na bagagem. Ô cabra da moleste, preste muita atenção. Meu nome é Quitéria, eu não sou baiana não. Ô cabra da moleste, preste muita atenção. Meu nome é Quitéria, eu não sou baiana não. Ô cabra da moleste, preste muita atenção. Meu nome é Quitéria, cangaceira do sertão. É um ponto difícil. Salve gente, bichinho. Salve o povo do cangaço, salve o povo da Bahia. Epa, rei minha mãe Ansan, Patacuri Ogum, que dê sempre muita força, muita proteção, para que essa linha sempre traga a verdade, a luz divina dos orixás
E qual é o comprometimento, qual é o papel dessa linha dentro da Umbanda, e que nós médicos possamos ter o mental aberto para entender tudo isso.